Porque eu acho que assim, 2 jogos é muito pouco para a gente começar a dizer, não, está de volta o Flamengo de 2019. Ainda acho que está cedo para dizer que está de volta o Flamengo de 2019, mas agora a gente já tem uma quantidade de jogos suficientes para olhar para esse rendimento e dizer, pô, tem uma coisa aí, né? Não foi o acaso de um jogo, não foi o acaso de um adversário que o jogo encaixou muito bem ou que o adversário não estava bem. Não, nós estamos falando de uma boa quantidade de jogos. O Flamengo tem jogado bem na sequência contra adversários dos mais diferentes, Paulo. E essa quantidade de jogos, Paulo Calçade, de repente, apesar do pouco período ainda para treinos, porque o Flamengo tem jogado basicamente quarta e domingo, né? Grosso modo, quarta e domingo, competições diferentes, mas já dá para a gente imaginar que o trabalho do Renato, mesmo no início, né? Mesmo tendo começado há pouco tempo, já começa a ir além da chegada, do boleirão, da conversa. Dá para perceber ou dá para imaginar já o Renato tático também, o Renato trabalhador no dia a dia, funcionando para o Flamengo estar nesse estágio maravilhoso, Paulo Calçade? Bem-vindo. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá, fã de esportes. Paulo, assim, quando você cria uma reputação, às vezes é difícil mudar. Então é fantástico, cara. Ele já imagina assim, o que ele passou da imagem do Gabigol para o externo e como ele fez embaixadinha com isso. Tá lá, dominou, tá fazendo embaixadinha com o Gabigol até agora. Fantástico. Isso aí é habilidade que poucos têm. Essa habilidade que ele aprendeu no dia a dia e ele traz com a personalidade dele. Na parte tática, eu acho que tem coisas... Ele deu liberdade total para os jogadores, ele tirou amarras. Amarra é uma palavra perigosa que pode parecer que não vai dar certo, o cara está preso, só preso, mas ele deu liberdade extrema. E aí é um time, quando ele pressiona e ele joga assim, jogava com o Jorge Jesus, joga agora também. E jogou, não é que o Flamengo jogou recuado com outros treinadores, mas quando ele pressiona na frente e retoma a bola, ele tem 2 grandes vantagens. A primeira é não ter que correr para trás. Você faz todo mundo correr. Se você recupera na frente, você se poupa. Então essa ideia de que quem marca na frente se desgasta, só se você marcar mal e perder a bola o tempo todo. Quando ele recupera, o nível de inteligência dos jogadores que compõem o Flamengo, você tem Diego, você tem o Arão, são jogadores inteligentes. Você tem o Arrascaeta, você tem o Everton, o Gabigol e o Bruno Henrique. A hora que você pega esses caras, esses 6, mais Felipe Luiz, com toda a bagagem, Rodrigo Caio, eu estou falando dos principais. É um nível de inteligência, Paulo, e de qualidade técnica que o Flamengo gira numa rotação de velocidade superior a qualquer outro. Pega o Corinthians ontem. O Corinthians, quando recupera a bola, quanto tempo demora o Corinthians para imaginar o que vai fazer, para fazer mal? Uma enormidade. E o Flamengo? O Flamengo já fez. Então essa para mim, assim, o Renato conseguiu chegar e compor esse cenário. Então o Renato mudou tudo? Mudou muita coisa. Eu acho que o Flamengo está num ritmo muito bom. Vamos ver agora Libertadores da América, como isso pode ser traduzido favoravelmente numa competição mais difícil. Mas que é bacana de ver é. E Paulo, por último, já sei que me alonguei, mas para colocar para os colegas aqui. O Flamengo veio com o Jorge Jesus com uma expectativa tão alta que aí o Flamengo, quando sai Jorge Jesus, ele tem uma queda. E agora, eu acho que minha visão, tá? Para mim essa queda incomodou tanto os jogadores, incomodou com o Domi, incomodou com o Rogério, que os jogadores estão começando a retornar a um nível de rendimento parecido com o Jorge Jesus. Também por este incômodo de perder aquele grande condicionamento e agora começar a recuperar. Então eu acho que são fatores muito legais para a gente debater aqui no programa. Boa noite, Pedro Ivo Almeida, que não é nem um pouco chatão. Bem-vindo à linha de passe, Pedro. Boa noite, Paulo. Bom ter você de volta, Jean. Boa noite, Calçade. Vitor, fã de esporte em casa. Tem uma parte ali da fala do Calçade que eu acho muito interessante, porque o professor Paulo Calçade talvez seja um dos maiores defensores do conhecimento. E quando a gente vê um cara como o Calçade, que defende tanto conhecimento, reconhecendo também que a gestão de pessoas é fundamental, acho que é nesse ponto que eu queria tocar, porque parece que fica um debate meio que inócuo, né? Meio que raso, meio que vazio, uma disputa para ver quem tem mais razão. Não, ele é mais motivador, não, ele é mais tático. Não, não é isso.
ele pode ser tático, ele pode ser motivador, ele tem o trabalho dele em campo, ele tem o trabalho dele no dia a dia do CT, e ele tem também a gestão de pessoas, e é fundamental essa gestão de pessoas. Tanto é fundamental que o Rogério Ceni ele não é demitido após uma derrota, ele não é demitido após uma sequência de trabalho que não dava resultado, ele é demitido após um... Historicamente, isso está mudando, isso vai mudar e a tendência é que as coisas num determinado momento se equiparem, mas hoje não é assim. Então, eu acho que por tudo isso, a questão da gestão de grupo, ela é essencial no futebol brasileiro. Mas, Jean... Talvez das grandes ligas seja o lugar mais importante para você saber gerir um grupo na comparação com outros lugares, porque isso tem um peso muito grande. Fala, Birner. Não, eu acho que taticamente o Flamengo é um time muito interessante, eu concordo contigo, mas tem que destacar uma coisa que o Renato fez e isso foi muito inteligente. Normalmente o técnico chega aqui e, principalmente um cara de personalidade forte, ele quer deixar a marca dele. O Renato não fez questão nenhuma de deixar a marca dele, por enquanto, na maneira do Flamengo jogar. O Renato apanhou feio desse Flamengo, viu esse Flamengo com 2 outros técnicos e fez a dedução mais óbvia possível. Tem um contrato curto, não tenho muito tempo para treinar. Qual é a medida mais inteligente? Não precisa ser genial para saber qual era a medida mais inteligente. Vamos tentar reproduzir alguma coisa parecida? Conversou com os jogadores, certamente, deve ter ouvido bastante os atletas. Esse ouvir os atletas também aproxima rapidamente o técnico dos jogadores, se ele tem uma comunicação, uma retórica interessante ali. E o resto já estava preparado antes. Então o Renato foi muito humilde, Jean, na minha maneira de ver, nessa parte da montagem da equipe, ao fazer aquilo que era o mais óbvio e que às vezes parece que os treinadores não querem, porque querem deixar ali, digamos assim, a sua marca, o seu carimbo. Talvez ele surja até o final do ano. Mas Domi fez isso, né? O Domi fez isso. Chegou e quis logo de cara deixar a marca. Em alguns momentos. Sim. O próprio Rogério, em alguns momentos, ele tenta deixar uma digital, ele acerta, é bom que se diga, ele acerta em algumas situações, só que a partir dessas mesmas situações que começam a oscilar, começam a não dar certo, ele meio que trava, ele evita, ele não dá um passo atrás, ele não recua. A gente pode citar aqui, talvez a maior delas, ele tem um mérito muito grande como ele resolve uma situação de saída de bola, ele recua o Arão, ele traz o Arão para a linha de defesa. A partir de um dado momento, a situação de bola já não era o maior problema do Flamengo. Era um combate, era uma bola aérea, era uma falta, talvez, ele, como o Arão uma vez admitiu, que ele faltava cacuete, faltava posicionamento, faltava uma coisa mais entranhada nele, que vem quando você faz uma mesma posição desde a base e ele não fazia. Faltava uma situação que o Rogério poderia mexer, ele tinha que recompor, ele tinha que proteger um pouco mais a fragilizada zaga. E ele muitas vezes não queria por essa situação, dessa autoria que o Birner fala, o Jean cita. Ele demorou a dar um certo braço a torcer ali, porque olha, eu trouxe para cá, esse Arão é um selo meu, esse Arão deu certo, esse Arão talvez tenha sido um retrato ali pequeno, talvez de um título brasileiro, então demorou, então acho que passa por aí, talvez seja o melhor exemplo dessa situação do treinador brasileiro, que demora um pouquinho às vezes, o que o Renato não teve talvez esse apego a querer chegar e mostrar isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui sou eu que estou fazendo, acho que passa um pouco por isso, exemplifica. E uma coisa que é essencial é que se você olhar o meio de campo do time do Rogério, quando você coloca o Diego no lugar do Arão, recuando o Arão, você tem o Gerson como o segundo jogador ali de meio de campo, você tem um meio campo mais técnico com a bola do que esse meio campo do Flamengo atual. Só que o atual joga muito mais que o anterior. Sim. Não são nem sequer comparáveis, né? De tanta diferença que faz a dinâmica de jogo e o entrosamento. Né? O Arão, por exemplo, joga na zaga, mas acho que ele não quer. Se você pedir, cumpre. Né? Assim, funciona com a gente em qualquer lugar do nosso trabalho.